Em primeiro lugar, eu quero dizer da minha alegria de ter participado há pouco de um ato aqui na presidência do Senado, em que estiveram presentes alguns dos líderes partidários e de blocos. Eu ia lá agora, então já terminou. Já terminou. Então, então eu vou ficar presente. Recebemos a visita do ministro Paulo Bernardo, das Comunicações, que veio justamente assinar o ato para a implantação da TV digital do Senado em todos os estados brasileiros. E certamente que esse é um passo muito importante, porque a TV brasileira passa por um processo de transformação e para os próximos anos todas as emissoras terão que fazer a sua conversão para a tecnologia digital. E alguns passos já estão sendo dados nesse sentido. E a TV Senado, que é um exemplo de transparência, porque, querendo ou não, de todas as instituições que trabalham com a opinião pública, o Senado está à frente, porque nossas sessões são transmitidas ao vivo, as comissões são transmitidas também, as que não são transmitidas ao vivo são gravadas e depois são retransmitidas, de tal maneira que a gente possibilita uma participação direta da sociedade, acompanhando passo a passo tudo o que acontece aqui no Senado Federal e também tendo a oportunidade de emitir as suas opiniões a respeito de tudo o que acontece. Isso é transparência. O nosso portal da transparência também é algo muito elogiável, porque tudo o que acontece na vida parlamentar de cada um dos senadores está sempre ali exposto, as pessoas podem verificar em que é investido a nossa ajuda de custo, qual é a destinação apropriada, adequada, quais são as prioridades que cada um dos senadores dá para a sua ajuda de custo, de tal maneira que o nosso portal da transparência é um portal exemplar. Então, nesse sentido, eu me sinto feliz por fazer parte dessa legislatura e por estar, juntamente com os demais senadores, tomando parte desse momento revolucionário da tecnologia de televisão no Brasil, a tecnologia digital, que tende a se expandir cada vez mais nos próximos anos. E eu estou muito esperançoso de que tanto as empresas particulares quanto as empresas públicas dos estados venham a aderir o quanto antes a essa tecnologia, porque vai baratear e vai permitir a multiplicidade de conteúdo, uma vez que os canais terão muitas outras opções que a tecnologia analógica não possibilita. Ouço com atenção o senador Mozarildo Cavalcante. Senador Aníbal, eu quero aproveitar essa parte do pronunciamento de Vossa Excelência, que muita lucidez e muita propriedade coloca a importância da comunicação do Senado de um modo geral, mas especialmente da TV Senado, da Rádio Senado, do portal da transparência, como você falou. Realmente, o Poder Legislativo no Brasil dá um exemplo do que é uma comunicação democrática, porque assim como, por exemplo, Vossa Excelência e eu, que somos da base aliada do governo, falamos e podemos apoiar esta ou aquela medida, um senador de oposição tem o mesmo espaço para criticar, para combater, mesma coisa nas comissões, há uma total liberdade efetiva de imprensa, coisa que, por uma razão ou por outra, os outros canais privados não têm, ou porque não tem espaço de tempo, ou porque os patrocinadores têm esse ou aqueles interesses. Então, eu que tive a experiência, senador Aníbal, de ser deputado à época em que não havia TV, só havia a oportunidade de nos divulgarmos através da Voz do Brasil, já ficávamos felizes quando um eleitor nosso dizia: ouvi você tal dia na Voz do Brasil. Então, hoje, o eleitor lá do interior do meu estado de Roraima, lá numa vicinal, chega e diz para mim: vi o senhor na TV Senado falando sobre isso assim, queria que o senhor abordasse tal assunto na próxima vez. Então, é realmente um grande serviço à democracia que a TV Senado e a TV Câmara prestam ao Brasil. Portanto, parabéns pelo registro que Vossa Excelência faz e da solenidade que houve hoje aqui. E espero, inclusive, que no meu estado de Roraima, já que a parceria da TV Senado é feita com as TVs Assembleias,
que a Assembleia do meu Estado instale, urgentemente, já foi autorizado pelo Senado, a TV Senado lá no meu Estado de Roraima, como já existe no Estado de Vossa Excelência. Parabéns, portanto, pela abordagem. Obrigado, senador Mozarildo, pela sua contribuição, oportuna contribuição, porque isso que Vossa Excelência diz em seu à parte é o retrato fiel da realidade. Eu, com o senador Jorge Viana, senador Petecão, que representamos o Estado do Acre, a gente anda por municípios isolados, como Santa Rosa do Purus, como Porto Walter, como Taumaturgo, municípios que estão lá no ponto mais distante e de maior dificuldade para se atingir pelos rios durante o inverno ou então apenas através do transporte aéreo. E acontece da gente ir a visitas a esses municípios e sempre encontrar um ou outro cidadão que nos aborda para dizer que ouviu, acompanhou determinado conteúdo aqui no Senado e traz uma opinião a respeito, tem algo a dizer sobre o trabalho que nós estamos fazendo aqui no Senado Federal. De tal maneira que essa atitude do Senado Federal de tornar transparentes as ações que acontecem aqui é algo muito, muito salutar para a democracia brasileira, e eu sou signatário dessa ideia de que quanto mais transparência, melhor, porque na medida em que as coisas acontecem à luz do dia e ao conhecimento de todos, cada um procura orientar as suas ações de tal maneira que elas sejam ações defensáveis em qualquer circunstância, porque tudo que nós fazemos aqui no Senado está ao alcance de todos. Mas, senador Paim, presidente dessa sessão, quero voltar a comentar na outra parte desse meu pronunciamento sobre o esforço que a bancada federal do Acre fez ao longo desta semana, e quero fazer também aqui um reconhecimento, porque é fundamental a gente saber que temos divergências políticas em todos os estados, mas quando a gente se depara com uma situação da gravidade da alagação que a gente está enfrentando lá no Acre, graças a Deus as águas já estão baixando, mas ainda permanece o problema porque esse período da vazante é extremamente complicado. Eu quero fazer um reconhecimento de que a bancada federal do Acre esteve unida, com absoluta responsabilidade, com absoluto espírito público e republicano, no sentido de buscar a ajuda necessária para o governador Tião Viana, para o prefeito da capital, Raimundo Angelim, e para os prefeitos das 8 cidades atingidas pela alagação, a prefeita Eliana, lá de Assis Brasil, a prefeita Leila Galvão, de Brasileia, o prefeito Biraci, de Chapuri, o prefeito Nilson Areal, de Sena Madureira, o prefeito Chico Mendes, de Manuel Urbano, e o prefeito Manuel Brasil, de Santa Rosa. Todos eles estão passando por dificuldades nesse momento, e a gente juntou a bancada federal do Acre, os 8 deputados federais, os 3 senadores, no sentido de defender a uma só voz ajuda substancial para que o Acre supere esse momento de dificuldade. Amanhã mesmo, hoje à noite eu decolo para Rio Branco, amanhã estarei viajando para Brasileia e Chapuri com o governador Tião, justamente para participar desse momento de reinício das ações de normalização, digamos assim, das cidades atingidas. Em Rio Branco, o prefeito Raimundo Angelim vai iniciar uma grande operação de limpeza da cidade e de recuperação das áreas já atingidas e aonde as águas já baixaram, porque do nível que atingiu de 17 metros e 64 centímetros, nós tivemos agora na última medição 15 metros e 2 centímetros, ou seja, já tivemos uma redução de 2 metros e 62 centímetros, mas ainda estamos 1 metro e 2 centímetros acima da nossa cota de emergência. Nós estamos a 1 metro e 2 centímetros. Mesmo assim, ainda continuamos com muitas áreas alagadas, e esse esforço tem que ser um esforço permanente até que a gente tenha a situação completamente normalizada. Então, eu quero destacar nesse momento que o trabalho realizado
De forma coordenada e unificada pela bancada federal do Acre, em favor da liberação de recursos para o Estado e para os municípios atingidos pela enchente, conseguiu resultados importantes essa semana. Nos últimos 2 dias, nós tivemos uma audiência com a ministra Idely Savati e hoje nós estivemos reunidos com o ministro da Integração Nacional, o ministro Fernando Bezerra Coelho, que se prontificou a estar permanentemente atento a esse clamor vivido pela população do Acre e já anunciou, inclusive, o incremento da ajuda, que ele tinha anunciado na semana passada um valor de 5 milhões, sendo 3 milhões para o Estado e 2 milhões para a Prefeitura de Rio Branco. Esse valor não havia sido depositado até ontem integralmente, mas hoje ele disse que no mais tardar amanhã já vai estar na conta esses primeiros 5 milhões e já anunciou para a próxima semana mais 5 milhões, de tal maneira que até a semana que vem deverão ser liberados pelo Ministério da Integração 10 milhões de reais para ajudar o Estado do Acre e os municípios atingidos pela alagação nesse momento. Isso é para ação emergencial. Vale a pena ressaltar, porque quando se fala em valores, as pessoas imaginam que é um passe de mágica resolver os problemas. Esses valores não são suficientes para resolver os problemas. O Estado do Acre e a Prefeitura de Rio Branco já contabilizam pelo menos 21 milhões de reais que eles gastaram nesse momento, até agora, no atendimento às vítimas da alagação. Então, o valor anunciado não é suficiente, é apenas uma ajuda inicial, mas nós estamos, digamos, felizes pela receptividade do ministro da Integração Nacional, porque ele, em nome da presidenta Dilma, anunciou que está ciente da gravidade do problema e que se prontificou a, paulatinamente, liberar os recursos que se fizerem necessários para o atendimento emergencial da população. No que diz respeito à ação mais estratégica de reconstrução das cidades atingidas, principalmente o município de Brasilé, que ficou completamente destruído, então há um entendimento da bancada, que é outro aspecto importante a ser ressaltado. A bancada do Acre se prontificou a fazer um entendimento com o Executivo, no sentido de que, se tiver que redirecionar todas as emendas, fazer uma reformulação das emendas, tanto as de bancada quanto as emendas individuais dos parlamentares do Acre, para atender os municípios atingidos pela enchente, há um entendimento de que nós estamos dispostos a fazer isso. Isso no sentido de contribuir também com o Executivo, que às vezes o Executivo está disposto a ajudar, mas não tem a dotação orçamentária adequada para isso. Então, talvez havendo essa disponibilidade da bancada federal do Acre, pode ser que a gente encontre com maior facilidade uma saída para a solução desse problema. Então, senhor presidente, o que tinha a dizer é que a bancada federal do Acre ficou muito atenta nesse momento e fez uma atuação conjunta, e a gente está muito esperançoso de que essa união da bancada federal com os esforços que estão sendo empreendidos pelas prefeituras onde a alagação causou grandes estragos e pelo governo do Estado e mais o governo federal, que está presente com vários ministérios, principalmente o Ministério da Defesa, que tem um grande número de homens do Exército, helicóptero, avião, à disposição do governo do Acre para atender a todos os municípios atingidos. Então, esse esforço, essa soma de esforços é algo que nos dá muita esperança de que a gente vai superar, sim, essa dificuldade. Uma dificuldade que nem sempre é compreendida. A reportagem, por exemplo, que saiu no Jornal Nacional esta semana, no JN no Ar, ela mostra a situação de enchente em Rio Branco e mostra a situação em Boca do Acre, e quando mostra um abrigo na cidade de Rio Branco, com quase mais de 4.000 pessoas ali naquele abrigo, dá uma passada muito rápida sobre a situação e não faz ideia, não mostra, não dá uma demonstração do quanto complexo é
manter um abrigo com mais de 4.000 pessoas. Imagine só crianças misturadas com adultos, imagine só o código de entendimento que tem que ser estabelecido pelas assistentes sociais, imagine as atividades recreativas que têm que ser providenciadas para poder dar vazão a toda a energia que aquelas crianças têm e precisam ser direcionadas para atividades interessantes. Então, nesse sentido, o governo do Estado e Prefeitura de Rio Branco se juntaram para montar ali lan house, para permitir que as crianças tivessem acesso à internet, articularam as secretarias de esporte, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, todas essas secretarias se envolveram para promover atividades dentro desses espaços, abrigo, de tal maneira que a gente pudesse ter uma convivência pacífica. E, graças a Deus, a notícia que nós temos dos coordenadores de cada um desses abrigos é de que tem sido mantido um ambiente de paz, de cooperação, de solidariedade, e isso é muito bonito, sem contar com a incomparável contribuição, que eu acho que é a contribuição mais valiosa, que é a contribuição dos voluntários. São muitas pessoas que vão para os abrigos ajudar no que é possível para contribuir com as pessoas que estão ali necessitadas de uma coisa ou de outra. Teve, inclusive, no abrigo do Ginásio Coberto, essa semana, algo muito bonito, que uma jovem fez aniversário de 15 anos e ela jamais imaginava que houvesse uma festinha para comemorar o seu aniversário. E eis que fizeram uma surpresa, compraram um bolinho, organizaram salgadinhos e teve, inclusive, festa de aniversário num dos abrigos para uma jovem que fazia 15 anos. Então, esse tipo de ação humana não é muito difícil de ser captada por uma reportagem rápida de televisão que passa só para mostrar, digamos, o lado mais trágico da situação e, às vezes, até pegando situações que depõem contra todo o trabalho realizado. Há todo um esforço nesse momento para atender essas famílias desabrigadas. Se essas famílias têm as suas atividades paralisadas, a gente pode afirmar que governo do Estado e Prefeitura praticamente paralisam suas atividades também para priorizar o atendimento a essas pessoas. Então, há um esforço muito grande e, nesse sentido, é fundamental que a gente tenha a solidariedade do povo brasileiro. Imagine só, nós tivemos um número de pessoas atingidas no total de 140 mil aproximadamente. Só em Rio Branco, 100 mil pessoas. Isso significa próximo a 1/3 da população de Rio Branco. Imagine só se tivesse uma catástrofe no Rio de Janeiro ou em São Paulo que atingisse 1/3 da sua população. Imagine o tamanho dessa catástrofe na vida desse povo. Então, nós temos que olhar para cada localidade e entender os seus problemas proporcionais ao seu tamanho. Se o estado do Acre tem uma população pequena, de 700 mil habitantes, mas quando tem 140 mil pessoas atingidas por uma alagação, é um número muito grande para as nossas condições. Por isso é que a gente insiste tanto na importância da solidariedade dos meios de comunicação, da solidariedade das pessoas de bom coração que estejam dispostas a ajudar aquelas famílias, porque agora as águas estão abaixando, voltando ao seu normal. Em mais poucos dias a gente vai ter a situação normalizada. Mas aí a volta das famílias para casa é um outro desafio, um outro trabalho, exige uma outra mobilização e, principalmente, as autoridades sanitárias, a equipe de saúde vai ter que precisar muito de ajuda, vai necessitar muito da solidariedade de todos os outros órgãos, de todas as outras equipes, porque o trabalho nessa volta à casa das pessoas é um trabalho tão intenso e tão difícil quanto foi o trabalho da retirada dessas famílias das suas habitações no momento em que essas casas foram invadidas pelas águas. De tal maneira, senhor presidente, que a gente faz aqui um relato de todo o esforço que está acontecendo lá no Acre, pelas prefeituras das cidades atingidas, pelo governo do Estado, pela legião de voluntários que tem ajudado, pelos soldados da Defesa Nacional, do Exército, todos estão mobilizados lá e ajudando da melhor maneira possível. E a nossa parte, como parlamentares do Acre, a nossa bancada federal também procurou esta semana, está muito atenta, está mobilizada e vai
continuar mobilizada na semana que vem, nas outras semanas, no sentido de fazer com que os recursos sejam liberados, sim, porque a gente entende que nesse momento não tem nenhuma catástrofe nacional, graças a Deus, acontecendo, que não seja exatamente essa lá do estado do Acre. Por isso a gente quer uma atenção especial e a gente quer fazer também o reconhecimento que tanto a presidenta Dilma quanto os ministros todos com quem a gente tem conversado têm demonstrado total atenção, solidariedade e têm se mostrado impactados com as imagens do que está acontecendo hoje no estado do Acre. Então, era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado pelo tempo.